Olá, olá! Hoje vamos falar sobre 5 passos em como motivar o seu filho apoiando os seus esforços. Primeiro, pode incentivar a criança a desenvolver as suas habilidades e a seguir as suas paixões. Por exemplo, se for boa a matemática ou a cálculo, é uma questão de encontrar ferramentas online para estimular a criança a desenvolver essas capacidades. Se gosta de português, pode incentivá-lo a ler e, por exemplo, a participar de um concurso de escrita criativa. Se ele gosta de música, pode inscrevê-lo numa escola de música para aprender um instrumento musical. Por outro lado, se ele tiver dificuldades em alguma área, pode começar por lhe dar uma tarefa simples, por exemplo, de desenho, para ele adquirir as principais competências. Ou então fazer alguma atividade com ele, por exemplo, levá-lo a um museu, que o estimule a tentar melhorar essas capacidades. Segundo ponto, ajude-o a descobrir aquilo que ele gosta. Estimule-o o gosto por várias áreas e dê-lhe opções diferentes para escolher. Não o atormente para que atinja um objetivo externo. Deixa que seja a própria criança a definir e tenta ajudá-lo nesse sentido, a que ele define os seus próprios objetivos e metas e pense nos motivos porque gostaria de atingir aquele objetivo. E depois pode funcionar um pouco como um treinador, apoiando-o nos seus esforços e motivando-o para cumprir essas determinações às quais se propôs em momentos que ele possa ter de maior desmotivação. Porque isso acontece a qualquer pessoa e, portanto, também certamente acontecerá com o seu filho. Quando é a criança a definir os seus próprios objetivos, ela vai conseguir ir muito mais longe e cumprir muito mais com as suas tarefas, porque se trata de uma ação que está enraizada nos seus próprios motivos. Se for algo que é imposto externamente, muitas vezes a criança não compreende porque é que tem de cumprir com aquela obrigação ou porque é que aquilo é importante e não é importante de facto para ela, e por isso ela pode cumprir as tarefas, mas fala desmotivada e por isso não aprende da mesma forma. Ajude o seu filho a ultrapassar os obstáculos que possa ter com as várias matérias, mas não faça por ele mesmo que o saiba fazer, porque senão vai torná-lo completamente dependente do seu apoio e ele nunca vai conseguir resolver os problemas sozinho. Crie um sistema de reforços positivos e cumpra com essas regras que são estabelecidas por si. Por exemplo, quando terminares as tuas tarefas, vamos jogar o teu jogo favorito. Os reforços positivos devem ser sempre ou elogios sinceros e honestos, ou então atividades lúdicas que possa fazer com a criança, que também gosto de fazer com ela, que vão estimulá-la, que vão funcionar um pouco como essa motivação externa, para que ele se mantenha na tarefa. Mas não devem consistir em objetos materiais ou em comida, porque nesse caso são contraproducentes e podem criar maus hábitos. Em quarto lugar, tente ser uma inspiração para o seu filho. Pode-lhe falar em características suas, em contar-lhe histórias da sua vida, em que teve de ultrapassar também as mesmas dificuldades que ele, e inspirá-lo através do exemplo, o que é que fez para ultrapassar essas dificuldades. E fale de outras pessoas que o tenham inspirado ou que o continuem a inspirar e do que é que eles fizeram em concreto que tenha melhorado o mundo ou que tenha melhorado a vida das pessoas. O caráter do seu filho melhora se o tentar ensinar a ser sempre a versão melhor de si próprio. A versão melhor que ele consiga ser em cada momento. E a tentar sempre subir um pouco a fasquia. Se confiar nele, também vai torná-lo mais autónomo e mais motivado. Uma criança na qual os pais confiam que vai ter bons resultados, tende a esforçar-se mais nesse sentido porque sabe que é aquilo que é esperado dela. Uma criança que pensa, os meus pais já sabem que eu vou tirar mais notas e que eu vou reprovar a matemática este período, tende a conformar-se a essa
torna-se uma profecia autoconcretizada, ou seja, embora ainda não tenha acontecido, o facto de toda a gente saber que isso vai acontecer faz com que se concretize. Por último, seja persistente. Ajude a criança a concentrar-se numa determinada tarefa por um período de tempo progressivamente maior e vá proporcionando novas tarefas à medida que a criança aprender a cumprir de forma consistente com as tarefas que lhe são atribuídas, e vá aumentando também a dificuldade das tarefas que lhe atribui. As tarefas têm de ser adequadas ao nível do desenvolvimento, ou seja, devem desafiar a criança por forma que ela o consiga concretizar, mas não devem ser tão fáceis que a desmotivem de as realizar, e também não devem ser tão difíceis que ela não consiga atingir, porque isso iria acabar por desmotivar a criança. Os resultados são obtidos quando o seu filho começar a terminar as tarefas de uma forma autónoma, sem interrupções e sem pedir ajuda. Se as tarefas forem muito difíceis, comece por tarefas mais simples, como se fosse o passo a passo para chegar aonde ele precisa de chegar, e se ele estiver a cumprir com as tarefas em muito pouco tempo e de uma forma muito fácil, então tem de lhe atribuir tarefas mais complexas. E por fim, só posso desejar um bom trabalho. Tudo bom, até já!